Senhor, tudo isso é feito para o teu reino, Deus. Amém, meu Deus. Nós queremos consagrar esse projeto. Amém. Cure a menina, desperte a mulher ao Senhor. Pai, existe uma geração de mulheres feridas. Oh, Deus, isso fere seus filhos, seus casamentos. E nós queremos declarar, em nome de Jesus, o poder da Tua palavra sobre a vida de cada mulher que vai ouvir esse podcast. Amém. Abençoa esse projeto, Senhor. Leva Verônica, leva a Roberta aos lugares altos que o Senhor tem para elas, Senhor. Que não seja apenas um veículo de divulgação, mas seja um instrumento de cura na vida de cada mulher que vai Amém. ouvir. Nós declaramos que esse episódio vai ser gravado segundo a Tua vontade. Amém, Senhor. As respostas não estão na nossa mente, estão verdade, no Teu Senhor. coração. E nós apenas verbalizaremos o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém. Assim oramos em o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast Cure a Menina, Desperte a Mulher, um projeto que nasceu para ativar as mulheres e curar as feridas da infância e das relações com os pais. E hoje nós temos um prazer muito, muito grande de receber uma convidada aqui, mais do que especial. Apresenta ela, Roberta. Gente, é com muita, muita, muita alegria que recebemos pastora Ana Cláudia Costa, Maravilhosa. que é pastora do nosso coração há anos, que contribuiu muito comigo e com a Verônica pessoalmente, que nos acompanhou no nosso próprio desenvolvimento e que é uma mulher que foi levantada nessa geração para levantar mulheres. Hoje ela está à frente de um projeto chamado Mulher Plena, que levanta milhares e milhares de mulheres no Brasil. A pastora Ana Cláudia tem muita autoridade espiritual e tem muita experiência no trato com mulheres e no acompanhar mulheres, né, nesse caminho de desenvolvimento pessoal e espiritual, né, pastora? É uma alegria ter você aqui. Eu te admiro tanto. Para mim é uma honra, queridas. Quando vocês fizeram um convite, para mim é uma honra de verdade. Ver o crescimento de vocês, ver que vocês também impactam mulheres, né? Porque o objetivo do projeto, né, Cure a Menina, Desperte a Mulher, é muito mais do que apenas ser algo que alcança uma mulher. Porque quando você alcança uma mulher, você alcança um casamento, alcança filhos. É tão grande que a gente não consegue dimensionar. É tão poderoso que a gente não pode dimensionar. Então, para mim, é que é uma honra. Primeiro, ver vocês crescendo. E segundo, ver o impacto desse projeto na vida de tantas mulheres. Amém. Então, uma alegria muito grande. Maravilhoso, E você maravilhoso. nos viu antes de nós mesmos, né, Verônica? A pastora sempre Nossa. nos viu o nosso potencial, acreditou em nós, nos desafiou. E ela foi um instrumento poderoso de Deus para nós estarmos aqui hoje. Então, é mais do que uma convidada, é uma amiga do coração, é uma pessoa que foi profética na nossa vida. E eu tenho certeza que vai contribuir muito com a sua jornada aí também. Fica atenta, já fica esperta aí, já compartilhe com as suas amigas, que hoje é um dia que nós vamos falar da infância à plenitude. Exatamente, porque, pastora, é autora desse projeto Mulher Plena. Amém, minha querida. Amém, Pastora. amém. E é assim, é tão forte, né, como você impactou nossas vidas, que gente, eu até me emociono. Então, assim, Tá com vontade de chorar. porque assim, é real, obrigada por tudo. Obrigada. Então, assim, por tudo. É o amor de Deus, é o amor de Deus. E eu tenho certeza Amém. que vocês estão fazendo por muitas mulheres com esse projeto de vocês. Amém. E esse projeto, Quero né, da Mulher Plena, que a gente também participou, né, ativamente Sim, lá verdade. nos bastidores. Muitos encontros. E como foi assim, impactante? Fala um pouquinho desse projeto, pastora. Falo. Queria dizer, esse projeto nasceu de um desafio da Bispa Ana, há 12 anos atrás, para que eu tivesse um projeto com mulheres. E falei, Bispa, tem uma direção? Ela falou, não. Ore a Deus e peça ao Senhor uma direção. E aí eu orei, e o Senhor me deu, vamos trabalhar a plenitude na vida das mulheres. Né? O que a gente observava 12 anos atrás e ainda observa hoje, é que muitas mulheres, infelizmente, vivem uma vida de sobrecarga, de mediocridade. O contrário de plenitude é a mediocridade, vidas medianas, nos acostumamos com vidas medíocres e vivemos assim como se fosse o normal, só que não é. Porque o Senhor tem planos de plenitude para as nossas vidas, sim. Mas a nossa parte tem que ser feita. É verdade. A cura da menina,
para que a mulher seja desperta, ela faz parte de um projeto de plenitude nas nossas vidas. Então, o projeto nasceu assim, curando a alma das mulheres, porque o projeto Mulher Plena trabalha especificamente com a cura da alma, e aí, curar a menina, né, na nossa infância faz toda a diferença. E dali, a gente foi crescendo e avançando, tudo pelo favor de Deus, queridas. Tudo pelo favor de Deus. E eu tenho a alegria hoje de ver muitas e muitas famílias alcançadas por esse amor, muitos e muitos casamentos transformados, né? Para a glória do nosso Deus, né? E a implantação do reino de Deus na Terra. Então, o Projeto Mulher Plena, ele serve ao Senhor para que as mulheres sejam curadas em Cristo, a plenitude está em Cristo, mas a nossa parte é preciso de ser feita. É verdade, Amém. é verdade. Eu acho que é bom falar sobre isso. A plenitude está em Cristo. Sim, Porque eu vejo que as mulheres hoje em dia, elas se cobram muito, né, pastor? sem dúvida. E aí, quando a gente fala de plenitude, muitas vezes a mulher vai para esse lugar de perfeccionismo. Então, de ser a mulher que não falha, de ser a mulher que não erra, de ser essa mulher de performance. E, na verdade, não é por aí. Não é. E tem tudo a ver com o teu tema, porque me preparando para conversar com vocês, Deus trabalha sempre dos dois lados, né? Eu ajudei muitas mulheres, mas fui ajudada também quando eu comecei a trabalhar no projeto. Eu fui uma criança, sim, muito cobrada pela minha mãe. Eu cresci uma menina perfeccionista. Minha mãe era muito exigente. Então, para agradar a minha mãe, eu fui uma criança que tinha que fazer tudo certo. Eu não podia errar. Uma autocobrança tremenda. E me criei uma pessoa perfeccionista, exigente demais, comigo mesma. Né? Pesada demais. Então, quando a gente fala em plenitude, não tem a ver com resultados, não tem a ver com a sua história familiar, tem a ver com você encontrar em Cristo o que falta em você. Porque sempre vão ter faltas, né? Sempre. Agora, essa menina ferida que eu era, e eu comentei com vocês antes da gravação, que eu tive a alegria, e quero incentivar todas que estão vendo, se não fizeram ainda a dinâmica com vocês, a imersão com vocês, que façam. Eu fiz online, queridas, e eu fui altamente abençoada por esse projeto. E talvez dissesse assim, nossa, mas eu já sou pastora há tantos anos, já trabalhei com cura interior tantos anos, sou autora de um projeto que trabalha cura interior, o que eu tenho para curar ainda? E que tremendo foi para mim, online, lá em Santa Catarina, vivendo a dinâmica verdade. que vocês conduziram, como foi altamente curador para mim, porque ainda existia uma criança ferida, ainda existia uma criança com vulnerabilidades, com um excesso de cobrança, que não pode dizer não, que tem que agradar a todos, porque é muito forte o que a gente vive na infância. Isso molda muito a nossa identidade. Então, por mais que você tenha trabalhado essas situações em muitas questões na vida, eu ainda tinha uma criança ferida dentro de mim. Foi maravilhoso. Chorei horrores. Você acessou novas camadas, né? Sim, exatamente. Acessei novas camadas de cura, porque é um mergulho. E eu achei de uma É um humildade estado de ela fazer. consciência. É maravilhosa. Gente, ela É foi maravilhosa. Isso é maravilhosa. Essa maravilhosa. mulher. E em contato com outras mulheres também. Sim. Né? Porque a gente está ali hiper vulnerável, né? Se mostrando, chorando e fazendo, e ela... Não, e plenitude tem a ver assim, com isso, queridos. maravilhoso. Somos todas vulneráveis. Todos Somos, temos vulnerabilidade. É. E em Cristo a gente encontra algo que não encontra em lugar nenhum nesse mundo, que é a aceitação de como somos. É né? verdade. Venha como estás. É verdade. E aí ele vai isso, aprimorando, e aí você não precisa ser perfeito, e aí isso é ser plena. É. Eu sou do jeito que Deus me fez, quero melhorar sim, né? Isso não é um convite a uma acomodação, a plenitude não é um convite a uma mediocridade, ao contrário, mas é um convite de diminuir essa cobrança. Vivemos num mundo altamente cobrador. Sociedade altamente cobradora. E pessoas altamente cobradoras, né? Autocobrança. Eu era uma pessoa altamente cobradora de mim mesma, por força da criança que eu fui, né? De uma mãe ausente, uma mãe muito conseguia exigente. celebrar, né, os seus resultados. Não, nunca Estava sempre celebrava. olhando para o que falta, Sempre. sempre com a ilusão de que quando chegar lá, aí é que eu vou ser feliz, aí é que eu vou ter a paz, aí é que eu vou me sentir amada. Aí você chega lá e, na verdade, aí você já cria um novo alvo, aí já não é lá, é lá. E aí essa busca cansa Meu Deus, cansa demais. E muitas desistem. Desistem de buscar uma vida melhor, de buscar a plenitude, porque acham que nunca vão dar conta. A vida fica pesada. Vida plena é uma vida leve. Vida plena é uma vida de satisfação. Né? Porque aí pergunta assim, como é que você sabe se uma pessoa vive uma vida plena ou não? Não é pelos seus resultados. É pelo seu grau de satisfação com você mesmo. Ou seja, É um processo verdade. interno. Processo totalmente interno.
O exterior, né? É maravilhoso você ter conquistas. E todo mundo quer. Quem não quer? Mas a maior conquista é você ser inteira por dentro. Essa é a maior E conquista. quem pode preencher? Só quem pode preencher. Só Jesus. Só Jesus pode. Jesus. Então, ser plena não é ser perfeita. Não, Ser plena é ser preenchida pelo Espírito Santo. não é ter resultados, né? Exatamente. E é forte porque, além de pastora, você tem a parte profissional, né? Que é como advogada. Sim, eu ainda advogo, né? E Eu também ainda advogo. nesse lugar, né, de hiperexecutiva, aquela que muito competente, com muitos resultados e que tem que estar sempre ali, ó, acertando. E você tocou num ponto importante, Verônica. Por quê? Porque antes da minha conversão, eu era essa mulher só de alta performance. Trabalhava muito, workaholic, sempre fui uma pessoa bem-sucedida, graças a Deus. Deus sempre me abençoou. Eu sempre fui uma mulher próspera, falo isso com a maior humildade. Mas Deus sempre me abençoou. Agora, também trabalhava enlouquecedoramente, né? Então, para mim, aquela criança ferida que tinha que continuar agradando a mãe e o pai para ser aceita, eu levei para o trabalho. Mas em casa, eu era totalmente infeliz. Na minha vida pessoal, eu era totalmente infeliz. No travesseiro, né? O ponto só, é o travesseiro, gente. né? Solidão. Exatamente. Ali, Então, sozinha. assim, o que a gente vê hoje são isso. Né? Vocês devem encontrar muitas mulheres assim, com excelente performance, né? Exatamente. Ganham muito bem, É. bem-sucedidas, mas quando fecha a porta e entra em casa, são mulheres tristes, solitárias, verdade. infelizes. Querendo um Infelizes. colo. Exatamente, querendo um Doida colo. por um querendo um colo. colo. Então, eu vejo que o projeto de vocês tem um cunho muito, muito importante. E o Mulher Plena também, porque a gente, na verdade, quer curar o interior das mulheres. Curar o interior das mulheres. É verdade. Porque sem cura interior, você não acessa as promessas de Deus. Não. A palavra de Deus fala que você, em Cristo Jesus, você se torna filha amada. É verdade. Só que você não se sentiu amada na história. Você não teve uma experiência positiva com seus pais naturais que você via. Agora, então, como acreditar nessa promessa de um amor de alguém que eu não vejo? Né, pastora? Fala Sim, um pouco com sobre certeza. isso. Você vê essa dificuldade das mulheres Muito. cristãs Muito. de se apropriarem da identidade de filhas por conta da história familiar? Com certeza. Por quê? Porque Deus é o nosso pai. Mas como você mesmo falou, se na nossa história familiar o nosso pai foi um pai ausente, um pai que nos feriu, um pai que nos abandonou, como enxergar Deus um Deus que ama, que acolhe, que se importa? Um pai. Que se importa. E aí, a identidade da mulher, ela não consegue se ver filha de Deus. Ela não consegue se ver com um pai que a ama de verdade. Por quê? Porque ela, na vida dela, natural, ela viu um pai que desprezou, um pai que não amou, um pai que não acolheu, um pai que julgou. Sim. Então, ela não consegue enxergar esse pai que acolhe. E a identidade dela, então, não é de filha de Deus. É verdade. Porque existe uma grande confusão em nós olharmos o que vivemos do que somos. Isso é muito importante a gente aprender a dividir, né? A separar. Isso é chave, hein, gente? Isso Ó, é chave, atenção isso é aqui. chave, é chave. Porque, na verdade, mulheres que viveram histórias de fracasso se veem como mulheres fracassadas. Mulheres que foram abandonadas se rotulam como mulheres abandonadas. É verdade. Infelizes, Cola, né? desprezadas. Cola, é um rótulo que cola. Que É. cola. Quando você... Por isso é tão importante a gente ter um encontro genuíno com Cristo. Quando você encontra com Cristo, você descobre que você é amada a despeito do que De você tudo, tem, a de todas despeito as do que você viveu, a despeito das suas falhas, porque todas temos falhas. Todas somos Todas. vulneráveis. Somos né? humanas. Somos humanas. Exato. Somos Então não precisamos humanas. ser perfeitas. Então é altamente libertador. A vida cristã é algo tremendo. É Pena verdade. que tantos confundem a religião com É verdade. o cristianismo. Né? Precisamos sim da igreja, a igreja é fundamental. Mas quando a pessoa faz da vida cristã uma religiosidade, ela não encontra esse pai que ama. É Infelizmente. verdade, é verdade. E aí essa redescoberta da sua identidade de filha de Deus, porque essa é a nossa primeira identidade, queridas. meu Deus. Filhas de um verdade. Deus que nos ama. Né? Sim, E aí uma vida religiosa não traz isso para nós. Né? Então, esses rótulos que a vida, que as pessoas, que as situações, ou que nós mesmas, muitas vezes, eu tinha colado em mim esse rótulo. Eu tenho que ser perfeita, eu não posso dizer não, eu tenho que agradar a tudo e a todos. Eu vivi assim anos, anos. Uma corrida de ratos. Né? Aceitando tudo de Cansaço. todo mundo. Sabe aquela pessoa que pode pedir para ela que ela diz sim? Uhum. Eu era essa pessoa. Conheço essa Sogra, pessoa. sogro, marido, filho, tia, pessoal do trabalho. Pede pra Ana que a Ana faz. Porque eu A tinha Ana que ter resolve. A Ana resolve. Eu A era Ana eficiente resolve. mesmo. Então eu realmente resolvia. Esse é o lado bom, né? Você se torna realmente Sim. competente. É. Você é uma pessoa confiável. As pessoas realmente podem contar com você. Sim. Mas o lado difícil é
Tem um você preço. não tem limite. Sim, Você exatamente. vive em função do outro, você É. não fica bem com você. Você tem a sensação de que você não é vista, não recebe nas relações. Você até esquece. É importante dentro do que a gente está estudando, né? Do projeto de vocês. A gente não tem só histórias ruins na nossa infância. Né? Não. Eu trouxe da minha infância essa marca de perfeccionismo, de muita exigência, mas eu trouxe também a autonomia que meu pai e minha mãe deram para mim. Porque, a Exato. despeito desse lado ruim, eles me deram muita coisa boa. Eles me ensinaram a vai e faz. Vai e mete a cara. Eles nunca disseram tenha medo, cuidado. Era até meio inconsequente, mas era assim que era. E tudo bem. E você foi. E eu fui. Você se Eu e tornou minha irmã fomos corajosa. assim. Nos tornamos corajosas. Mas, por outro lado, né? Então, assim, a formação da nossa identidade na infância ela é muito tem um impacto muito grande na nossa personalidade, mas não é só coisa negativa. Tem Não. coisa positiva também, né? Então, a gente aproveita o positivo e o que é negativo, a gente ressignifica. Todas temos dores, queridas. Todas temos dores. Nenhum pai e uma mãe é perfeito. Não. Não A gente existe. não é. Nós não somos, nossos pais não foram, né? Então, aceitá-los como foram, perdoando o que eles não puderam nos dar, né? Isso é muito importante da gente fazer também, num processo de cura interior. E olhar para a nossa história familiar, olhando as dores, dando nome a elas. Por isso que enterrar as feridas, negar a criança ferida, não vai nos levar a lugar nenhum, não resolve. É olhar para a criança ferida, acolher a criança ferida, dar nome à dor, ressignificá-la e fazer dela uma mola. Nossas feridas da infância, elas podem ser uma âncora na nossa vida. Você pode se rotular e se ver a vida inteira como aquela criança abandonada, mas ela pode também ser uma mola. Se eu vivi isso, eu posso vencer em Cristo, eu posso ter uma nova identidade e eu posso fazer dessa Glória a dor Deus, uma gente. mola Glória para a avançar. Gente, É aí a isso. pergunta que não quer calar. Você quer ser mola ou você quer ser âncora? É. E eu não vou ancorar nesses rótulos. É. Eu estou fazendo da minha dor algo bom para outras mulheres. Para outras E é isso que o mulheres. Senhor tem para nós, né? A palavra de Deus fala com isso. É. Fala sobre isso. Com a consolação que vocês receberam, vocês vão consolar. Sim, Né? Então, É. existe um gift no trauma, um presente. A gente já falou sobre isso aqui, né? uhum, Agora, será que você vai abrir seu presente? com certeza. Né? É preciso olhar pra coragem isso. e é preciso olhar para dentro. Vivemos hoje um tempo de muita correria, né? Todo mundo. Agora, essa época de Natal, então, a gente está Nossa. correndo para um lado e para o outro. Aí as pessoas, de uma forma geral, não olham para dentro de si. Não para. As redes sociais fazem quando você poderia parar e olhar para a sua vida, você mexe Você- na rede social, você foge para vidas. Você nem sente, Você né? nem sente, você nem olha para dentro. É. Então, assim, esse tempo de qualidade com você mesmo. Né? Teve uma época que a Verônica fez uma série sobre autocuidado. Isso Foi. é fundamental. É. Autocuidado, olhar para dentro, ter um tempo com você mesma. Sentir. Se sentir, olhar as suas dores, olhar para o seu passado. Né? Então, assim, isso é fundamental para que o autoconhecimento que vai nos levar a encontrar as dores e curá-las em Cristo Jesus. É verdade, é É verdade. isso, esse é o caminho. É. Ou seja, não tem como ser uma mulher espiritual sem tratar a alma. Senão você fica religiosa. Somos corpo, alma e espírito. É. Somos um ser trino. Né? Então, você pode ter uma vida espiritual até forte, cuidar do seu corpo, mas se não cuidar da alma, onde Você vai estão as esbarrar feridas, nisso. onde você vai esbarrar nisso toda hora. Por isso que a gente vê, infelizmente, muitos cristãos que não romperam. Muitos cristãos infelizes, muitos cristãos... Assim, problema todos têm, mas a plenitude é um plano de Deus para nós. Né? Então, eu tenho milhões de problemas, eu tenho um monte de coisas para resolver, mas dentro de mim eu sei que eu tenho um Deus vivo e que Ele vai comigo na luta e que a gente tem Amém. que enfrentar para vencer. Né? Então, assim, essa coragem de enfrentar a vida, de enfrentar os desafios. A gente também tem muito medo do julgamento É dos verdade. outros, né? Enfim. Então, assim, esse mecanismo interno, né? De enfrentar, de reconhecer e de vencer, a gente só consegue com Cristo. A gente só consegue. É verdade. Senão você ainda fica refém do que você acreditou. E a palavra diz sobre isso, né? Assim como você acredita na sua alma, assim você é. ela é. Exatamente. Você se Assim vê, Você ela se é. torna o autoimagem. que você acreditou sobre você. Aonde você aprendeu sobre você? Na história familiar, na É. infância e na relação com os pais. Então, os registros que ficaram ali sobre a sua identidade, seu valor, sua capacidade, seu merecimento, estão ecoando aí até hoje. É. Assim como você acredita na sua alma, assim você é. É. Agora, você pode ressignificar isso. Agora, É. conhecendo a verdade de Deus, É. do amor de Deus pela sua vida. É. Só que isso não...
Quisera fosse, né, pastor? Eu falo muito isso nas minhas pregações. Quisera fosse, a gente nasce de novo do Espírito e a nossa mentalidade é automaticamente transformada. Metanoia instantânea. Não. Seria maravilhoso. Mudança de consciência rápida. Só que Mudei. não é verdade. Você nasce de novo do Espírito, você se torna uma mulher salva. Mas não necessariamente você vai ter a vida plena que Jesus te garante. É verdade. Porque isso passa por mudar o que você acreditou sobre você mesmo. Sim, não é à toa que o apóstolo Paulo fala sobre transformai-vos pela renovação da Nossa vossa mente. mente. Está na Metanoia. mente, está na forma de Metanoia. pensar. E é o que vocês falaram, não é automático. É um Não é processo automático. doloroso muitas vezes. Muitas vezes doloroso. Muito doloroso. doloroso. Mas possível. Mas possível. E a gente vai abrindo várias camadas, né? Assim, vai porque a gente vai curando e aí vai, opa, aqui já foi. Agora vamos lá, vamos para outra. Agora vamos deixar um pouquinho aqui guardadinha, né? Daqui a pouco a gente mexe de novo e vai de novo. Mas é um processo que não pode parar nunca. Toda a vida é Né? olhando para dentro, é toda a vida segurando. E a gente fala muito também, né, dos pais, mas o quanto também da nossa autoimagem é criada por professor, Sim. né? Por colegas, por pessoas Irmãos. que estiveram ali, irmãos, à nossa volta e que influenciaram a forma como a gente se vê. É verdade, muito. Né? E não necessariamente os pais, um avô, né? Um vizinho, alguém que falou algo sobre nós, a gente acreditou realmente. E a gente carrega isso acreditando. Sim, é autoimagem, é o que a Né? Roberta falou. Você se vê assim. E se vê e acabou. E às vezes não Né? foi nem dito, hein, gente? Não foi. Às vezes não foi falado. Não foi falado. Mas é a maneira que você se sentiu. Sim. Eu, por sentiu. exemplo, me senti. Eu não estou dizendo que a minha família me rejeitou, mas eu me senti rejeitada. Era como se não houvesse espaço para mim. Então eu me senti incomodando. O que eu fiz? Diminuir para caber. Fui boazinha. Mas qual era o registro que eu tinha? Você incomoda. Diminui, abaixa o tom, para de falar, para de chorar. Então eu fui levar isso para minha vida, porque era assim que eu me via. Até eu entender o que Deus fala ao meu respeito. Aí que eu fui ressignificando e aumentando o volume das vozes de Deus e baixando o volume das vozes da família. Mas nem sempre é algo dito, mas é sentido. É sentido. E você carrega isso para a vida. Isso é a importância de você olhar para dentro, buscar ajuda. Isso é fundamental, buscar ajuda. Terapêutica ou pastoral, é preciso buscar ajuda, porque não é fácil você olhar para dentro. E tem dores muito escondidas, até no subconsciente, como a Roberta falou, às vezes nunca foi dito, mas está lá dentro, está marca. Então, assim, é preciso ter coragem de olhar para dentro e se priorizar também, né? Às vezes a gente escuta muitas mulheres que falam assim, mas eu vou olhar para mim, estou preterindo meus filhos. Não. Se você cuida de você mesma, você vai ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma mulher melhor, uma líder melhor. Né? Então, olhar para si mesmo não é egoísmo. Não. Olhar para si mesmo é saúde, saúde mental, saúde emocional. Né? É amor. É amor próprio, né? Então, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você se ama? Essa é a pergunta. Você tem se amado? Né? Então, é preciso olhar para dentro para buscar esse amor em Cristo que nos traz coragem para ressignificar as dores e começar uma nova história. Parece um jargão, né? Começar uma nova história, mas não é. Em Cristo, nós começamos, sim, uma nova história. É maravilhoso, né? Como Cristo é poderoso. Porque senão a gente vai ficar presa à história natural e nós não vamos viver a história que o Senhor designou para nós. Né? Porque a Bíblia diz que os nossos dias estão contados no livro. No livro a da gente fala vida. muito sobre isso aqui. Então, existe uma história prevista sobre você. Só que você está mais apegada à sua história de dores natural do que ao que o Senhor disse ao teu respeito e daquilo que Ele projetou para você viver. Então, a gente precisa viver um processo de arrependimento. Sem dúvida. Porque às vezes eu estou colocando a minha dor no trono de Deus. Eu estou tão apegada a isso, eu estou mais apegada à minha dor do que ao que o Senhor diz ao meu respeito. Então, eu estou me privando de viver aquilo que Ele designou para mim e de ser útil para o reino. E de alcançar pessoas, e de ser instrumento, porque eu estou com a minha dor no trono. Muitas mulheres fazem isso. Estou com ela. Viram vítimas da sua Virou um própria troféu história, pra virou mim. um troféu. É porque está no altar, né? Coloca no altar. Está no altar. Coloca no altar e aí vive em função daquela dor. Né? Eu conheço muitas mulheres assim, gente, infelizmente. Que viveram dores, e elas são reais, isso é importante falar. O cristianismo não é um convite à amnésia. Nós não negamos a dor, ao contrário, nós olhamos para a dor, damos nome a ela e decidimos, na nossa mente, na nossa alma, ressignificá-la. Né? Então, mas muitas mulheres olham para a dor
e ficam paralisadas. É verdade. O que eu atendo de mulheres paralisadas no divórcio, paralisadas no aborto, paralisadas no abandono, paralisadas numa traição, no abuso, paralisadas. Na falta de um pai, né? Na falta de pai. São muitas as dores, né? Mas, enfim, a vida paralisou ali. Elas morreram, elas estão vivas, né? Biologicamente, mas estão mortas por dentro. Mortas por Porque dentro. não tem expectativa nenhuma. E quando a gente fala em Como plenitude, não é só na eternidade que aqui Cristo nos também. garante, mas é na terra também. É uma vida plena aqui. E isso não tem nada a ver com a sua condição financeira, não tem nada a ver se você tem ou não tem problemas, né? É verdade. plenitude de viver o que o Senhor programou para nós. Tem pra nós. Está escrito no nosso livro da vida. É a história que Deus tem para nós. Essa eu vou viver. Agora, é fácil? Não. Não. Depende de nós também? Sim. Nós somos partícipes na construção de uma vida plena. Isso não é apenas né, como a gente brinca, Deus não é uma varinha de condão, Deus não é um passe de mágica. Ele tem promessas para nós, mas Ele quer que a gente cresça. Ele nos quer filhas maduras, que vão atrás da sua história, né, e possam olhar para o seu passado, ressignificar suas dores, né, e ter uma nova identidade mesmo. O cristianismo traz isso para nós, uma nova identidade de filhas de Deus e merecedoras de uma vida plena aqui na Terra. Amém. Merecedoras. Merecedoras. Amém. Pela graça, né? Pela Pela graça. Eu vim para que Só vocês pela tenham graça. vida e vida abundante. abundância. Essa vida abundante é a plenitude. Essa vida é. Tem Essa algumas vida versões que que falam jorra. vida plena. É. Jorra de aqui dentro. e Sim. jorra para a eternidade. Sim, e jorra Mas de jorra dentro. aqui também. Jorra aqui, Vem, sim. né, de dentro para fora. Vem de dentro. É. Isso é uma forma de ver a vida, sabe? Por isso que eu digo que o cristianismo é um estilo de vida. É um estilo de vida. Você olha para a vida com outros olhos, você olha para as pessoas com outros olhos, você olha para os seus problemas com outros olhos. Que problemas todos temos, decepções todas vivemos, né? Vida perfeita não existe aqui na Terra. Por isso que Jesus Não falou, é. tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. Todas temos aflições. Mas o que eu faço com as minhas dores? Decido fazer delas um altar e viver em função dela, com pena de mim mesma, ou decido que vou fazer dessa dor uma mola. E vou ser curada e vou curar outras mulheres com meu testemunho. Amém. É isso. Amém. Aí faz toda Glória a a diferença. Deus. Aí a sua vida tem sentido. É Você verdade. vive o propósito que Deus estabeleceu para você. É. Você está contemplada lindo. na agenda de Deus. É maravilhoso. Sim. Mas você precisa se apropriar disso. É. E a palavra diz sobre a parábola dos talentos. Sim. O Senhor depositou em nós recursos, ferramentas, conhecimento, dons, coisas específicas e singulares para cada uma de nós. É. E muitas vezes nós estamos enterrando isso que Ele nos deu e colocando em voga, em evidência, a dor. O convite é exatamente o contrário. É olhar a dor, tratar ela e botar ela menos evidente e fazer emergir aquilo que Ele colocou dentro de você de uma maneira única. Para que isso Exatamente sirva ao reino e a outras vidas. Sim. E não Pra é que sobre ser propósito? perfeita. É. É só sobre se disponibilizar. Meu Deus. Porque isso a torna vida caminhada muito mais leve, gente. muito A mais. gente vê hoje uma geração de mulheres, conforme a gente falou, sobrecarregadas, cansadas, estressadas, tipo chutando balde, não quero mais saber. Chutando balde. Chutando balde, vivem no automático total, sem prazer de viver, sabe? Uma correria. Uma correria e sem alegria. É uma Sim. vida pesada, sem alegria. Até mesmo dentro da igreja, né? Gente, Muito Muito, ativismo muito. ministerial, exatamente. pouca Muito. alegria Exatamente. e frustração. E muita É. frustração. Muitos casamentos ali frustrados, muitas mulheres abandonadas, com relacionamentos abusivos que a gente nem tem Nem noção. imagina. É. Nem Eu imagina, né? E estão ali, feridas. Mas também tem aquela questão, né? Vou pedir ajuda, porque daí eu sou fraca, porque daí eu não tenho Deus, porque também tem essa cultura, Nossa. né? Porque Tem. as pessoas colocam esse peso. Com certeza. Né? Onde é que Mas está você não Deus tem aí? Você não tem fé? Você tem depressão? Ainda fala se você não é da igreja. Mas aqui. Não, e assim. Quando a pessoa não é da igreja, né? E tem uma coisa também assim, ó. Porque eu tô com depressão e tudo. Ué, mas cadê Deus? Mas você tem tudo. Como é que você pode ter depressão? Mas você tá sorrindo. Sim. Não é sobre Gente, isso. Mas não desqualifica é a sobre nossa isso. fé. Eu prego muito sobre isso. A gente pode sentir tristeza, ansiedade, depressão. E eu Tudo. atendo muitas pessoas em ministério, né? Porque lá eu faço atendimento pastoral em Santa Catarina, e que são pastoras ou líderes que têm esse peso. Como eu posso abrir essa dor que vai desqualificar a minha fé? Ou até meu cargo. Vou pro banco? Né? Eu sou pastora, e aí? Vou trazer esse problema. Será que vão me tirar o cargo? Quem eu sou sem fazer o que eu faço? Sem fazer. E a Somos gente vulneráveis. vê- Somos A gente vê- vulneráveis. Isso a gente- é muito leve, traz a vida muito mais leve para nós. Faz. E a gente vê, assim, também psicólogas, né, terapeutas, também nesse mesmo lugar.
com relacionamentos abusivos, e aí chega, né, para nós e fala, mas eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, e como é que eu estava nesse relacionamento? Sim, porque nesse momento você não é isso. Você é um ser Né? humano. Você está como? Você é um papel. Só que se você viveu, dependendo de como você viveu, né, a sua história familiar, você vai acabar, infelizmente, né, nesse lugar. Mas agora você tem um novo olhar. Então, assim, pastores, né, psicólogos, terapeutas que têm esse papel que realmente... Pessoas que cuidam de pessoas, né? Que cuidam e que é como se não pudesse errar e falhar nunca. E como se você fosse uma super mulher, um super homem. Né? Eu preciso estar o tempo todo aqui, ó. Durona, forte. E é mentira. Você tem que se permitir ser cuidada. Exatamente. Só Jesus é super. Só ele é Você não super. é. Só ele. Então, assim, mostrar sua vulnerabilidade para a liderança ou com um terapeuta não diminui você. Não. De maneira nenhuma. Agora, Claro que também você vai ter que importante... escolher a pessoa certa. Isso que eu ia falar agora. Porque tem pessoas que vão usar isso contra você. E não são maduras o suficiente para te ver vulnerável, né? É isso que eu ia falar agora. Eu ia falar, É você por isso que ela foi tão importante para nós. É. Porque ela foi É, madura para nos ver na nossa integralidade. exatamente. Além dos problemas, além do que está acontecendo, né? Sem olhar também caráter ou qualquer outra coisa, porque muitas vezes, né, a gente rotula também, A gente rotula. né? A pessoa isso, a pessoa aquilo, olha como... Não, você está só sendo humana, errando, e com chance de retomar, e de refazer, e de pedir Talvez perdão, faça diferente. né? De renunciar, e vamos que vamos, e você não deixa de ser. Você não é isso. Não, Você não exatamente. Você não é o seu resultado, você não é aquele momento. Você não é Não, um papel, você não é um erro, exatamente. você não é um fracasso. Exatamente. Você é muito E isso maior. faz muita Isso é diferença. libertador. Isso é É libertador. libertador. A nossa identidade em Cristo, a despeito da nossa história, a despeito dos nossos resultados atuais, não diz quem nós somos. Então, assim, toma posse da sua identidade de filha de Deus, de um pai que te ama, de um pai que te aceita, né, de um pai que te acolhe. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença na nossa vida. Amém. Como é maravilhoso, né? É isso. É bom demais. Acolhe. Acolhe. Não aponta o dedo. Não. Vivemos uma sociedade de tanto julgamento, né, gente? Tantos julgamentos. E aí a gente tem medo de se abrir por conta disso. Dos julgamentos, do que vão pensar, né? Mesmo até que você tenha cuidado na hora de se abrir, às vezes a gente erra na hora de se abrir, né? E aí o julgamento vem, aí a pessoa trava mais ainda. Vai criando Aí mais vai medo, reforçando, vai reforçando né? a crença de Aquelas que eu não posso me abrir Confiar. com ninguém. Eu tenho que ser mesmo a mulher super poderosa que dá conta de tudo e não posso abrir para ninguém as minhas vulnerabilidades. É Mas verdade. esse não é, com certeza, o plano de Deus para nós. Ele não espera isso de nós. Ele não espera isso de nós. E que a gente também não possa esperar, né? Que a gente possa aceitar nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, entendendo que é assim que é. E tá tudo bem. Que nem a Roberta fala, e tá tudo bem. Eu amo quando ela fala isso, tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem E mesmo. tá tudo bem. Mesmo. E se não tá, vai ficar tudo bem. Que às vezes não tá, mas vai ficar. Vai ficar, exatamente. Então, assim, é maravilhoso, né? A gente vê esse processo. Sim, Com a Possível. gente mesmo. muitas vezes difícil e doloroso, mas possível. E Possível. com Deus a caminhada fica muito melhor, muito mais leve, né? E a gente vai olhando para tudo e vai ressignificando e vai curando e vai Eu olhando. gosto de ver Deus, a imagem que eu faço de Deus é um grande amigo. Um grande amigo. Meu melhor amigo. meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Sempre vai me acolher, sempre vai me amar. Erramos, nos arrependemos. Né? Somos humanas, erramos, todas erramos. Então, às vezes erramos julgando a pessoa ou tendo um preconceito, enfim. Mas a gente se arrepende, pede perdão, né? E ele nunca nos rejeita. É verdade. Isso é maravilhoso. É Muito verdade. bem, gente. Estamos caminhando para o fim. É. Ai, meu Deus. Um episódio melhor que o outro, fica difícil de parar. É verdade. Mas agora, pastora, a gente queria pedir para você deixar um recado, uma reflexão para essa mulher adulta cristã que está ali nessa luta com a sua própria história, com a sua dor, que quer viver o propósito de Deus. Amém, amém, amém. Queridas, que eu posso dizer a você o que eu vivi. Eu tive coragem de olhar para a minha história. Era uma história difícil também, com uma mãe muito cobradora. Depois, graças a Deus, ela se converteu e se tornou uma outra mulher, mas nem Glória sempre a Deus. foi assim. Por muitos anos foi muito difícil meu relacionamento com a minha mãe. Isso trouxe dentro de mim muitas feridas e um senso de cobrança interna terrível, que fazia da minha vida muito pesada. Eu tinha que ser sempre perfeita e fazer tudo certo.
Até que um dia eu encontrei Jesus. Mas não um Jesus religioso, um Jesus verdadeiro, um Jesus que me acolheu, que me amou. E foi nele que eu encontrei coragem para fazer a minha parte. Amém. Coragem para fazer a minha parte. O nosso Deus não vai fazer nada instantâneo na sua vida. Os processos precisam ser enfrentados. E essa é a nossa parte. Olhar para dentro, olhar para a nossa história, olhar para as nossas dores, olhar para as nossas fragilidades, né? Ressignificá-las e fazer dela uma mola para avançar, uma mola para não só você ser curada, porque você será curada, mas um exército de mulheres à sua volta vão ver em você um exemplo e você vai poder testemunhar do que o Senhor fez na sua vida. E isso é vida plena. E eu quero te dizer, não sei sua história, não sei suas dores, não sei como você está hoje, mas posso te garantir, em Cristo é possível sim. Faça a sua parte. Olhe para Cristo, busque ajuda, olhe para sua criança ferida, olhe para sua história com olhos de misericórdia, né? Com Ele é possível sim desenterrar os talentos e viver uma vida plena. Vida plena é uma vida de inteireza, é uma vida de alegria interior, é uma vida de paz interior e é uma vida, querida, que o sorriso que o Senhor tem para os nossos lábios, nada nem ninguém rouba. Nós conseguimos olhar para o futuro e sorrir para o futuro. Que você seja uma mulher que sorri para o futuro. Essa é a minha oração pela sua vida. Uau! Glória a Deus. Bota isso no repeat várias vezes aí. Volta, vai de novo, até você acreditar. E vai compartilhando, né? Curtindo. Isso! E se inscrevendo no canal, comentando. Porque isso aqui não pode parar. Isso é né? ouro, isso é Tem ouro, que ir para gente. Isso é ouro. muitas vidas, muitas mulheres. Amém, queridas. Viu? Um Pastora beijo, do nosso obrigada. Eu que agradeço, queridos. Para mim é uma alegria. Te Mais uma amamos vez, muito. ver vocês crescendo, ver vocês avançando. Gente, vocês não fazem ideia do tamanho da alegria. Isso é pedra na tua coroa. O tamanho da minha alegria de ver vocês assim, rompendo Amém. e avançando. Parabéns, queridas. Amém. Parabéns. Muito Deus abençoe obrigada. vocês. Obrigada, gente. Amém. Até o próximo episódio. Até breve. Beijo.